Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Gravando esse vídeo mais precisamente às 3h29 da tarde do horário oficial de Brasília. Canal no Vácuo na sua edição 562, 562. Começar esse vídeo agradecendo primeiro todo mundo que deixou uma mensagem de apoio e de melhoras a este que vos fala ontem, porque realmente a minha condição era zero, estava no bagaço da laranja e agora um pouco melhor. Vocês devem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou um pouco fanho ainda. Realmente, o gripezinha de derrubar cavalo que eu acabei pegando aqui. Eu fiquei a semana inteira trabalhando de casa sem ir para o escritório. Só foi ontem quando voltei não era ninguém. Ó, falar para você, viu? Quem tem santo tá forte, porque tá difícil aqui. Bom, vamos lá para falar sobre Fórmula 1. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto, vou tentar falar menos, porque realmente a voz acabou. Começou a Fórmula 1 lá no Bahrein, primeiros treinos livres. Geralmente eu faço vídeo na quinta-feira, não tem resultado de treino. Hoje a minha vida vai ficar um pouquinho mais fácil, porque estou gravando esse vídeo aí propositadamente depois do segundo treino livre que aconteceu lá no Bahrein. Primeiro, antes de falar dos resultados dos treinos, a Pirelli agora são seis tipos de pneus na temporada. Então eles criaram o super duro, que é o C0. Aí vai de C1 até C5, só que eles reposicionaram a maciez, vamos dizer assim, do C3, que está um pneu um pouco mais macio do que era o pneu da gama média do ano passado. Então, fizeram uma, uma tentativa, né, de criar ali alguns saltos de desempenho entre os pneus. Na verdade, a Pirelli ainda não achou um equilíbrio legal quando eles escolhem três tipos de pneu, e isso é desde muito tempo, né, que a Pirelli voltou para a Fórmula 1. Eles fazem essa escolha, mas acabam escolhendo pneus de gama mais próxima. Ano passado, eles em algumas corridas eles davam um pulo, então fazia C1, C2 e depois o C4, por exemplo. Esse ano eles criaram o C0, que eu não sei em que pista que vai usar, porque o super duro tem que ser numa pista completamente abrasiva que gera muita temperatura para ele poder ser utilizável numa corrida, né? Porque se o pneu demora sei lá quantas voltas para criar temperatura, vai ser igual aquele pneu duro que a Ferrari utilizou lá na Hungria no ano passado. Não vai funcionar. Então vamos acompanhar. Lembrando que a Pirelli está numa corrida contra o tempo também para tirar o, a utilização da manta dos pneus. Eles precisam fazer mais alguns testes para provar que o pneu slick pode ir para a pista sem manta, do jeito que é lá na Indy. A gente vai falar daqui a pouquinho de Indy também. A Indy não tem o cobertor, né, de aquecimento, lá, a manta térmica de aquecimento dos pneus. E a Pirelli está doida para fazer isso acontecer também na Fórmula 1. Nos casos de pneus de chuva, zero manta térmica. Isso já desde a primeira prova do ano. Lá para junho é que, dependendo de mais uma sessão de testes, a Pirelli vai tirar, se os testes forem, se vocês tiverem sucesso, né, a Pirelli tirará a manta de aquecimento dos pneus. Bom, isso tudo posto, Bahrein é aquela pista mais antiga, já está um pouquinho mais abrasiva que o normal, nunca foi recapeada. A cambagem dianteira alucinante, 3,5 graus na dianteira, 2 na traseira, que é para virar uma lixa d'água, né? A pista já é abrasiva, coloca uma cambagem alucinante dessa, tudo indica que teremos duas paradas na prova de domingo. A ver, né? Mas como a Pirelli também está utilizando a gama um pouco mais dura, será que vai ter gente que vai tentar o pulo do gato? Alguns pilotos durante os treinos livres hoje chegaram a utilizar os pneus duros em simulação de stint. A Williams, por exemplo, com o Sargent. E geralmente quem testa isso é aquela equipe
com todo respeito, né, Williams e AlphaTauri. Agora vamos começar a falar do resultado dos treinos. O 2023 começou daquele jeito para Williams e AlphaTauri, né? Tem os três lá do topo, aí tem um meiuca ali entre o sétimo e o 15º, que ninguém sabe quem que tá posicionado mais ou menos ali, talvez a Alpine um pouquinho mais acima do que eu estava imaginando depois do final do primeiro treino. E depois tem a F1C, né? Que é a nossa querida Williams e a AlphaTauri. Começaram muito mal. O De Vries ganhou uma carroça para fazer a sua estreia na temporada regular da Fórmula 1, né? Temporada completa da Fórmula 1. E o Sargent, mesmo se fizer muita besteira, não vai aparecer, porque o carro não vai aparecer tanto na corrida, né? A não ser que seja um Latifi da vida. Mas, pelo menos, pelo que a gente viu no resultado dos treinos hoje, não é o caso, né? A gente tem ali, então, no primeiro treino, deu Pérez, Alonso e Verstappen, né? Vem a Red Bull em primeiro, já sai falando Verstappen, né? Pérez, Alonso e Verstappen, seguido de Norris. Surpresa para mim, eu não imaginava a McLaren lá em cima nesse primeiro treino. Leclerc, Stroll, Magnussen, Schull, Bottas, a Alfa Romeo tá ali para fazer pontos constantes em todas as provas, pelo menos ainda nesse começo do campeonato, que ano passado também estava com um foguetinho na mão do Bottas fazendo quinto, sexto em classificação, depois no final do ano não era nada, né? E a Mercedes, vamos falar da Mercedes daqui a pouquinho. E fazendo companhia lá para F1C, né? Tava a Alpine, que realmente o ritmo de corrida nas simulações ali da Alpine, muito aquém de qualquer coisa ali para manter o carro numa zona de pontuação durante a prova. O carro com um tanque mais vazio, e aí foi o caso do segundo treino, o Gasly fez o sétimo tempo. Dá para apostar em uma das Alpine no Q3? Até daria, mas também não é com aquela folga toda, porque se a gente pegar ali o tempo do Gasly no segundo treino, ele fez quase 6 décimos ali atrás do pole. O décimo tá 7 décimos atrás. Do sexto, que é o Stroll, com um pulso completamente fora do padrão para andar de Fórmula 1. Né? E hoje o rádio também, né? Depois eu vou falar do Stroll, mas vamos voltar aos tempos aqui. Então, do Stroll, que estava com uma mão só no volante, estava 6 décimos atrás. Se a gente buscar ali, ó, 1.1 é o 15º, que é o Piastri. Ou seja, do sexto ao 15º tem meio segundo. Qualquer errinho, qualquer besteirinha no Q2 te deixa fora do Q3. E tirando a Williams e a AlphaTauri, que terão lugares cativos na saída do Q1, gente que andar fazendo besteira ali no Q2, no Q1, por exemplo, vai ficar pelo caminho. Se tivesse o Ricardo andando do jeito que estava andando na McLaren no passado, era sério candidato a ficar pelo Q1, como aconteceu, inclusive, na primeira prova do ano passado. Enfim, Albon fazendo seus milagrinhos com a Williams ali, ficando na frente do Tsunoda e do De Vries. E a Haas é uma grandiosa de uma incógnita, porque eles fizeram sétimo e depois 14º no primeiro treino, e aí chegou no Q2 eles fizeram quinto e 16º, invertendo. Então no primeiro treino o Magnussen foi mais rápido, no segundo treino o Hülkenberg foi mais rápido. Eu não vi do Magnussen muitas voltas no segundo treino. Ele fez. O Huckenberg fez 25 voltas, o Magnussen fez só 18. Eu falo só 18 porque o Magnussen foi o único que deu menos de 20 voltas no Q2, no segundo treino livre, perdão. Então vamos ficar de olho nessa Haas, que é a maior das incógnitas. Pode entrar pro Q3, como pode ter seu lugarzinho também garantido ali na saída do Q1. A McLaren, pelo que vem mostrando até agora, não é um carro que vai brigar lá pela quarta colocação com a Aston Martin. Quarta colocação, que eu digo quarta colocação no campeonato por equipes, né? E aí a gente já começa a ter um desenho de forças, porque se a gente observar o ritmo de
treino, o ritmo de volta na simulação de corrida da Aston Martin são apenas 0,02 na média a menos do que o mesmo ritmo do Max Verstappen. A gente sabe que o Max Verstappen é um reloginho, lembra do Grande Prêmio do México ano passado. Olho na Aston Martin. Eu escrevi no final do treino, do primeiro treino. Não se surpreendam se Aston Martin beliscar um pódio nesse final de semana. A Alonsão tá lá para isso. Olha, já vou deixar até minha aposta aqui. Já vou deixar. Verstappen vai ganhar, mas não vai sobrar tanto. Alonso em segundo, Pérez em terceiro. Esse é meu pódio para a gente tocar Queen na segunda-feira. E a Mercedes, né? Mercedes que tava lá, vamos com o nosso carro, aprendemos com o W13, vamos deixar o W13 no saguão, vão ter que abrir um espacinho para colocar o W14. Porque o Hamilton saiu bicudo, saiu com a tromba de uma criança de 3 anos fazendo manha porque quer brinquedo no supermercado. Quem é pai e quem é mãe sabe disso. O Hamilton tá bicudo. O Russell não disse a linha. Você pega a hora que o Russell tira o capacete no final do treino, ele tá sisudo. Nenhum sorriso de canto de boca. Se a gente pegar o tempo do Russell, 13º no segundo treino e 11º no primeiro treino. É pouquíssimo para uma equipe que terminou o ano em alta, brigando pelo vice-campeonato de construtores, brigando inclusive pelo vice-campeonato de pilotos, que pareceu uma improbabilidade astronômica pelo começo de temporada que foi da Mercedes, muito em cima da regularidade nas 10 primeiras provas do Russell ali, sempre entre os 5 primeiros. E essa renovação do Hamilton, bicho, vai demorar para sair. Não vai dar tempo de consertar o carro até a Arábia. O problema da Mercedes é mais crítico do que. E o Hamilton já falou isso depois do treino hoje, falando: olha, estamos na mesma situação, se não pior, do começo da temporada passada e num caminho que parece ser completamente errado. O Hamilton é aquele piloto que tem que estar tudo como um reloginho para ele sair satisfeito. Mas também quando alguma coisa dá errado, ele joga tudo no ventilador. E é isso que o piloto fez. E olha, 7 vezes campeão do mundo, né? Você vai ter que dar alguma razão pro piloto que é 7 vezes campeão do mundo. Realmente, a Mercedes não tá perto nem da Ferrari, que cá entre nós, Jesus, Maria, José, Frederic Vasseur, a Ferrari levou uma modificação para a dianteira do carro em relação aos testes, porque eles identificaram que o carro estava muito dianteiro. Então eles descobriram que tinha um erro ali no cálculo da geometria dianteira que deixava o carro um pouco mais dianteiro, que não é muito afeito, né, tanto do Sainz quanto do Leclerc. Mas não tem funcionado não. E o Sainz, inclusive, em entrevista para o Auto Sport, depois dos treinos, falou: não quer dizer que a Ferrari está fora da briga pelo título depois dessa primeira corrida. Ou seja, a primeira prova a Ferrari já descartou. E se a gente for olhar o campeonato do ano passado, se perder a primeira corrida também não é muito, né, problema, porque a Red Bull não pontuou na primeira corrida ano passado e terminou o campeonato do jeito que terminou, com o Verstappen campeão no Japão com mais de 100 pontos de vantagem por o segundo colocado. Então, eu concordo com o Sainz, não é o fim do mundo se a Ferrari perder. Só que a montanha que a Ferrari e a Mercedes têm para escalar, para chegar perto da Red Bull, é enorme, é fenomenal. Então, muita gente, né, pedindo calma depois do TL1, é só o TL1. Moçada, o TL2 mostrou, não tem nada muito diferente do que a gente falou, a não ser o ritmo da Alpine que deu uma melhoradinha com o tanque mais vazio. O restante, ninguém faz mágica de um treino para outro, não. Dá para cravar algumas coisinhas, principalmente porque o, a pré-temporada da Fórmula 1 foi semana passada, né? Então o que a gente viu na pré-temporada para primeira corrida não tem muita diferença.
Ferrari continua 3, 4 décimos atrás da Red Bull. E agora, para azar da Ferrari, tem a Aston Martin ali no meio. Espetacular. Parabéns, Frederico Vassiot. Você tá com a dor de cabeça. Uma hora dessa, ele deve estar falando assim, coçando a cabeça, né? Falando, ô Jesus, eu tava tão bem lá na Alfa Romeo, né? O que eu fui inventar de fazer politicagem para tirar o Binotto? Acontece, né, meu querido? Acontece. Bom, é, lembrando que nesse final de semana, lá no Automobilismo para Principiantes, Rogério Elias, Sandro Varela e eu estaremos fazendo os comentários pós-treino e pós-corrida. Então, terminou o treino oficial, a gente entra com a live. Terminou a corrida, ou baixou a quadriculada, como diz o Sandro Varela, a gente entra com a live da para fazer os comentários da prova. Então já deixei aqui a aposta de Queen, Verstappen, Alonso, Pérez e Mercedes e Ferrari. Temporadinha dos seis, olha, começou boa não. Tem também a estreia da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Se a minha tela mudar, agora sim. Bom, Gabriel Bortoleto, boníssima surpresa andando de Trident, que não é uma equipe ruim, mas também não é a equipe top da Fórmula 3. É uma equipe ali que entrega bons resultados dentro do top 5. Andando muito bem, ponteou o treino livre, achou o acerto, obviamente. Chegou a fazer a pole, vamos chamar de pole provisória, mas chegou a liderar o treino de classificação, teve a volta apagada, aí conseguiu fazer uma volta logo na sequência, mas o Mini tava lá para garantir o dele e fez a pole, mas fez a pole assim por menos de 6 centésimos de segundo. Gabriel Bortoleto, se assumir essa ponta na corrida amanhã, vai sumir na frente, porque realmente achou, pegou a mão do carro, ele já tinha ponteado o treino da pré-temporada lá no próprio Bahrein com a equipe. Olho nesse brasileiro, tá bem demais da conta. O Caio Collet na segunda temporada, eu achei pouco fazer décimos tempo, mas como não sou o piloto que senta lá e não estive dentro do carro, não vou saber o que aconteceu direito. Mas 3 décimos de segundo na Fórmula 3 começa a ser considerado como binóculo. A temporada do Collet ano passado também no Bahrein não começou lá muito aquelas coisas não. Vamos combinar. Mas depois conseguiu, né, ganhar a corrida e aí foi numa crescente ao longo do ano. Vamos ver se é só o Bahrein é o problema. E o Roberto Faria terminou na 29ª colocação treino de classificação, 3 décimos atrás do 28º. Roberto Faria. Vamos botar a barbinha de molho. Obviamente, ano de aprendizagem. A classificação da Fórmula 3 é muito dinâmica. São os carros na pista o tempo todo. Tem piloto que atrapalha sem querer, e é muito tráfego. Aí você tem que ficar lá gerenciando. Que hora você põe pneu novo, daí você põe pneu novo, volta no meio do tráfego, não aquece direito. Acontece. Esperamos que para Roberto Faria tenha sido apenas um acontecimento fora da linha normal dos acontecimentos, né? Porque 3 décimos atrás, em último dos que marcaram tempo, não é legal. Então, Bortoleto sai na primeira fila, na primeira corrida, e o Collet na 10ª colocação, o Roberto Faria, o 29º. E o Enzo Fittipaldi, que faz sua estreia, não é uma estreia, mas faz a sua estreia como piloto oficial do programa de Jovens Talentos da Red Bull, teve um começo de sexta-feira complicado, o carro dele ficou parado, ele fez o 12º tempo na manhã, meio segundo atrás do primeiro colocado, meio segundo não, perdão, 8 décimos atrás do primeiro colocado, mas fazendo apenas 5 voltas. Aí eu imaginei, bom, pode ser, né? Carro quebra, mas andou bem, andou perto de pessoalzinho ali que tá junto com ele na Fórmula 3 há algum tempo. Vai chegar na classificação, vai emplacar. Não emplacou. Ela ganha em 13º o Enzo Fittipaldi. E para quem quer brigar pelo título, é uma classificação muito ruim.
Ah, o Enzo sabe ultrapassar, sabe pra caramba, mas a corrida da Fórmula 2 é uma corrida também de gerenciamento de pneus. E tudo bem, faz o nome, largando lá de trás, chegando em quarto, terceiro, mas óbvio, né, que para um campeonato longo você precisa posicionar o carrinho um pouquinho mais lá na frente para poder largar melhorzinho, pelo menos ali entre os 7 e 8 primeiros. Largar em 13º é o pelotão da bagunça. Aí é bico que quebra, é pneu que fura, é toque, é rodada. Sempre dá a ada na largada da Fórmula 2. Então, torcer para que ele passe ileso na primeira curva amanhã. Logo depois do treino de classificação, tem a corrida da Fórmula 2 lá no Bahrein. Sorte para os brasileiros. A gente vem aqui na segunda-feira falar como foi o resultado, o final de semana dos brasileiros também nessas categorias. Aí finalmente vamos para a Indy. 27 carros confirmados na temporada toda, pelo menos 27 carros inscritos em cada uma das corridas. Obviamente, Indianápolis vai ter muito mais do que isso, né? Porque largam 33, mas tem a turminha do Bump Day. Espera-se ali em Indianápolis 35, 36 carros inscritos para fazer a classificação. São Petersburgo está confirmada no contato plurianual com a Indy, ou seja, será a casa da abertura da Indy por um bom tempo ainda. E até 2025, a Firestone, que é a fornecedora de pneus da Indy, será a patrocinadora do evento, né? Então, a nossa querida São Petersburgo ficará assim por muito tempo. É uma pista legalzinha, não tenho nada contra a pista de São Petersburgo, não. Com relação ao campeonato, obviamente é briga de Penske versus Ganassi. São dois trios fortes, né? Porque o quarto carro da Ganassi vai ser o 11, mas ele vai dividir entre oval e misto. Então, teremos lá Palou, teremos lá o Marcus Ericsson e o Scott Dixon contra Neil Garden, McLaughlin e o atual campeão Will Power. Podemos ter alguém da Andretti metido nessa bagunça? Podemos, mas Colton Herta, pelo menos, precisa ser um pouco mais constante. E tem sempre o Pato Ward lá na McLaren, que nos anos anteriores estava brigando ali para chegar entre os 3, 4 primeiros, até em um dos anos com remota chance de título. Ano passado não deu, no ano retrasado ele tinha algumas chances de título, acabou não beliscando. Mas é de se imaginar que a gente tenha, por exemplo, o Howard ali na frente, brigando, roubando muitos pontos de quem está brigando pelo título, o Colton Herta, né? Dentro da Ganassi, dentro da Andretti ali também tem mais gente que tem condição, tá lá na frente. O Romain Grosjean é para mim uma incógnita nesse ano, principalmente porque ele já, não que ele esteja largando mão da Indy, mas a cabeça dele já está no Endurance com a Lamborghini. Então, não sei até que ponto que o Grosjean vai se colocar como piloto candidato ao título, mas está lá. E vamos lembrar que na McLaren tem o tal do Alexander Rossi, né? Que fez boas corridas no final do ano passado. É de se imaginar que o Rossi também venha para as cabeças. E tem Felix Rosenqvist na McLaren. Já na Hall, tem uma turminha de sempre, né? O Jack Harvey, os pilotos um pouco mais jovens. Teremos a volta da Catherine Legg como participante das 500 milhas, ela correrá pela Hall. E aí, moçada? Forte. Né? Aquelas equipes todas, né, para completar os 27. É o famoso joga pra cima, quem parar lá em cima é sorteado. Ou seja, vai ter corrida que alguém vai fazer um top 5, vai ter um Kirkwood lá mais ou menos na frente, mas vai ter depois, duas provas depois, eles não acham acerto e afunda de novo. É isso que é a Indy, essa que é a beleza. Agora, pelo menos 15 carros dentro do mesmo segundo. Campeonato muito disputado e, obviamente, né, dá uma bandeira amarela, o negócio bagunça tudo. Já foi assim em outros anos lá em São Petersburgo. Para a gente tocar Queen na segunda-feira, eu vou apostar
no bom desempenho da Penske nessa pista e vou de Will Power já ganhando a primeira do ano para defender o título. Não esqueçamos que tem o senhor Colton Herta, que é o bichinho papão do circuito misto da categoria. Poderia eu apostar em Colton Herta para ganhar sozinho? Poderia, mas não. Eu vou na bola de segurança com o Will Power. Power não, ele ganhou algumas corridas já, alguns anos, 1 ou 2 anos atrás, na uma, uma ou duas vezes em corridas do passado, melhor dizendo. Mas, vou de Power. Não vou mudar. E lembrando também, né, que lá em São Petersburgo estreiam todas as categorias, inclusive a Indy Next, que tem o mesmo nome, né, NXT, daquela categoria de acesso do WWE. Ou criatividade americana, um negócio para se estudar também, né? Bom, agora sim mudamos. Temos Las Vegas nesse final de semana, terceira prova do campeonato. 14 das últimas 16 corridas realizadas em Las Vegas foram vencidas por pilotos que foram campeões da NASCAR, campeões da temporada. Ou seja, não é a pista muito afeita a underdog, né? A zebra. É carro bom. Ano passado teve uma briga ferrenha do Bowman contra o até então bichinho papão da categoria, o Kyle Larson. O Bowman levou. E é uma corrida para se apostar na Hendrick. Por isso, faremos aquela aposta no 24 da Hendrick. Que aquela, também tem isso, né? Às vezes o piloto tá mal, tudo, mas tá fazendo um campeonato bom, tá fazendo uma corrida boa, casa com tudo e vai lá e ganha. Por isso que eu vou no 24 lá da Hendrick. Apesar do momento do 24, não tá aquelas coisas, né? Mas será a nossa aposta para Não, vou mudar. Não, eu vou mudar. 14 dos 16 foram campeões, né? Por que não a segunda vitória de Kyle Busch na temporada? Por que não? Kyle Busch. Tá mudada a minha aposta. Eu não faço isso nos programas, mas Kyle Busch. Zé. Número 8, RCR, Richard Childress. Depois daquela bagunça que foi a corrida lá a segunda prova da temporada, né? Lá em Fontana, que não vai ter mais prova naquela configuração. Quiçá foi a última prova também em Fontana da NASCAR. Mas é para ter uma boa Richard Childress lá, né? Kyle Busch será a nossa aposta. E só para falar que a gente não tá ligado, nesse final de semana tem o World Superbike lá na Tailândia. E aí tem uma foto muito legal dos mecânicos, se eu não me engano, do Toprak, parando o carro para ajudar um garoto que estava com a bicicleta quebrada. E eles foram lá e consertaram a bicicleta do garotinho. Por isso, a minha aposta para a Queen será Toprak, Toprak, Toprak nas 3 corridas, na corrida 1, na Superpole e na corrida 2 do Mundial do Superbike. Melhor sorte para Eric Granado. Mais tempo de pista, pelo menos um pontinho, tá, Granado? Um pontinho, só para mostrar que tá lá, tá bom? Bom, Canal no Vácuo volta na segunda-feira, numa edição mais do que especial, estreia da Fórmula 1, né? Comentários pós-estreia da Fórmula 1. Juízo esse final de semana, a gente fica por aqui e saúde para todo mundo. Saúde é o que interessa, como diria Paulo Cintura. O resto não tem pressa. Sobe vinheta. Tchau, tchau.